Bem-vindo ao INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP. Olá, eu sou a Marjorie Mizuta, sou médica pesquisadora do INCOR HCFM USP e estou hoje com a doutora Viviane Rocha, que é médica assistente da Unidade Clínica de Lípides do INCOR. E hoje nós vamos falar sobre lipoproteína A, ou mais conhecida como LPA. Doutora Viviane, seja bem-vinda ao programa. Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre, afinal, o que seria a LPA. Marjorie, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite para participar aqui desse vídeo. E, de fato, a lipoproteínazinha, né, ou LPA, como a gente vai chamar aqui ao longo do vídeo, é um fator de risco que tem sido bastante comentado ultimamente, né, foi descrita, na verdade, na década de 60, mas com o tempo ela foi ganhando um pouco mais de força, né, principalmente com esse conceito aí de risco residual. A gente sabe, né, que tem vários fatores aí que mantém esse risco residual, apesar do tratamento com estatinas ter reduzido muito o risco cardiovascular, e a LPA parece ser um desses fatores. Bom, o que seria então a LPA? A LPA, ela é uma LDL modificada, vamos dizer assim. Você tem uma estrutura semelhante à da LDL, né, a da lipoproteína de baixa densidade, porém acrescida de uma outra estrutura chamada apoazinho. Essa apoazinho é ligada a essa molécula de LDL, porque é covalentemente ligada a ApoB, e essa apoazinho ela é formada por estruturas chamadas Kringles, né? Então, nós temos uma LDL, mais essa apoazinho e também um outro componente que são os fosfolípidos oxidados, né? Então, a essa estrutura a gente chama de LPAzinho ou LPA. E qual seria a relação da LPA com o risco cardiovascular? Então, Marjorie, a gente sabe que a LPA, em relação a seus níveis, né, tem relação com eventos cardiovasculares. E isso foi demonstrado através de vários tipos de estudo, né? Então, vieram grandes estudos epidemiológicos, né, observacionais, que mostraram que quanto maior o nível de LPAzinha, maior o risco de eventos ateroscleróticos, e aqui eu destacaria, em particular, o infarto agudo do miocárdio. Também estudos epidemiológicos mostraram uma associação com outras doenças cardiovasculares, como estenose aórtica, por exemplo, né? Então, esses são estudos epidemiológicos. Depois a gente teve uma outra camada, né, na hierarquia da evidência, que também mostrou associação com risco, que foram os estudos genéticos, né? Então, os estudos de UAS, por exemplo, né, ou estudos de randomização mendeliana também, mostraram que níveis aumentados de LPA, né, induzidos por alguns polimorfismos no gene da LPA, levavam a um aumento desse risco de eventos, né? E o que ficou claro é que uma variante nesse gene da LPA aumentava um pouco os níveis séricos de LPA e aumentavam assim o risco de eventos, e duas variantes aumentavam ainda mais o nível de LPA e ainda mais o risco de eventos. Então, havia, digamos assim, uma correlação dose-resposta, né? Uma alteração genética maior, mais LPA e mais risco, né? Então, essa associação ali nesses estudos genéticos sugeriu uma causalidade, né, entre a LPA e esse risco, né? E, de novo, esses riscos genéticos mostraram também que havia associação com estenose aórtica geneticamente. Então, polimorfismos de LPA, aumentando os níveis séricos de LPA, aumentavam também o risco de calcificação na válvula aórtica e desfechos aí relacionados à estenose aórtica, né? Então, esses riscos parecem bastante bem estabelecidos, tanto por estudos epidemiológicos como por estudos genéticos. Perfeito. E uma dúvida muito frequente na prática clínica é quando a gente deve dosar LPA no nosso paciente? Então, essa é uma excelente pergunta, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a questão da redução da LPA. Então, eu falei ali sobre estudos epidemiológicos e genéticos que mostram associação com risco, mas ainda falta a cereja no bolo, que é justamente a gente conseguir mostrar que a redução da LPA reduz risco cardiovascular. Então, isso a gente ainda não tem, né? E não temos medicações especificamente voltadas para a redução da LPA, né? Então, o que fazer
né, como a LPA alta. Por que a gente deve dosar a LPA? E a LPA, ela pode nos ajudar na estratificação de risco dos pacientes, né? Então, quando é que a gente vai dosar a LPA? Aí depende um pouco da diretriz. A diretriz europeia, por exemplo, ela sugere, né, que como, na verdade, grande parte do nível sérico de LPA depende geneticamente, a gente deveria dosar em todo mundo uma vez na vida a LPA, para a gente saber exatamente para onde pende o paciente, se é para uma LPA mais alta, uma LPA mais baixa, né? Então, isso é o que a diretriz europeia sugere. Nem todas as diretrizes sugerem isso. Mas, em geral, todas concordam que alguns grupos de pacientes deveriam dosar LPA. Quem? Pacientes hipercolesterolêmicos, né? Como uma LPA elevada também contribui para um colesterol elevado, quando você mede o colesterol, uma parte desse colesterol pode ser devida a uma LPA elevada, então concorda-se que todos os hipercolesterolêmicos deveriam dosar LPA, né? Pacientes com histórico familiar vasto, né, de doença arterial coronária, principalmente prematura, indivíduos com história pessoal de DAC prematura. Então, esses pacientes têm uma chance maior de ter uma LPA elevada, né? Mas podemos seguir também a diretriz europeia, que todo mundo deveria dosar, né? E aí você pode utilizar esse valor numa estratificação um pouco mais precisa do seu paciente. E existe algum valor que é considerado alto para LPA? Muito bem. Marjorie, então a gente tem diferentes maneiras de dosar a LPA, né? Você pode dosar a massa, né? E isso é dado em miligrama por decilitro, como você pode dosar um número de partículas, né? O que se associa a risco é o número de partículas, né? A concentração, mas em particular o quanto você tem de partícula ali, né? E, obviamente, quando você dosa a massa, né? Sabendo que existem diferentes possíveis isoformas de LPA, muitas vezes, se você está diante de LPAs grandes, às vezes você pode ter um número de partículas menor do que quando você tem uma partícula menor, e aí você tem uma massa menor em cada uma das partículas. Então, o número de partículas pode variar a depender da isoforma de LPA. Então, a forma mais, a medida mais fidedigna é aquela que mede o número de partículas, que isso é dado em nanomol, né, por litro, e a massa é dada em miligrama por decilitro. Quando você considera massa, né, e a unidade é miligrama por decilitro, acima de 30 já é considerado alterado, você já tem uma LPA considerada aumentada. Porém, alguns estudos sugerem que a partir de 50, principalmente, você tem a maior inflexão aí, de associação com risco, né? E se você mede nanomol, né, isso seria mais ou menos 125 nanomol. Então, a partir de 50 você tem um risco maior, né? E muitas diretrizes consideram 50 justamente quando você deve estratificar o risco do paciente, né, para mais alta, uma LPA um pouco mais alta, e em nanomol isso seria 125 nanomol, né? Então, essas duas seriam os valores de LPA considerados de mais risco, né? Agora, as referências são geralmente 30, né, miligramas por decilitro, e em nanomol seria 75. Então, a partir dessas duas referências, já tem uma LPA começando a ficar mais alta. E existe tratamento específico para LPA? Quais seriam as medicações que reduzem a LPA? Marjorie, assim, algumas medicações historicamente a gente sabe que reduzem a LPA, mas algumas delas não disponíveis no mercado, né? Então, por exemplo, a niacina é uma medicação que conhecidamente reduz a LPA em torno de 20 a 25%, mas a niacina não é uma medicação com a qual a gente pode contar, ela já foi retirada do mercado porque em pacientes em uso de estatina, uso de niacina, mas nada a ver com a LPA, né? Em adição à estatina, não reduziu risco, né, naqueles pacientes com LDL controlado. Então, a niacina não é uma medicação que pode ser usada e não foi uma medicação que foi testada para indivíduos com LPA alta, né? O que a gente teria hoje que reduz a LPA disponível no mercado? Inibidores de PCSK9. Né? Então, inibidores, tanto monoclonais como a própria inclisiran, reduzem a LPA, né?
porém elas não são destinadas a essa redução. Então a gente sabe que elas reduzem em torno de 20% a 25% a LPA. Sabemos que os monoclonais, né, os inibidores de PCSK9 monoclonais reduzem desfecho cardiovascular. Agora, se a redução da LPA está participando desse benefício, não sabemos exatamente, mas essas medicações são capazes de reduzir a LPA, né? Agora, medicações destinadas especificamente à redução da LPA nós não temos ainda disponíveis, né? Existe a férise de LPA, em outros países, na Alemanha se faz, aqui não, né? Então não vou nem comentar isso. Então, medicações especificamente destinadas à redução de LPA nós não temos, né? E não sabemos se essa redução da LPA vai surtir algum benefício. Então, são dois questionamentos. A partir do momento em que a gente tiver né, o resultado desses trials, né, que estão em andamento com redutores de LPA, e eles reduzirem risco cardiovascular, a gente provavelmente vai ter a disponibilidade dessas medicações. E aí, falando dessas medicações, são medicações que vão degradar o RNA mensageiro da LPA, né? Então, temos algumas que estão sendo testadas, o Pelacarsen, por exemplo, que está sendo testado no estudo Horizon, tem o Olpasiran, que está sendo testado no estudo Ocean, medicações que reduzem grandemente as concentrações da LPA. O Pelacarsen reduz em 80%, o Olpasiran reduz em 100% até os níveis de LPA, mas são estudos que estão em andamento para avaliar desfecho. Uhum. E para finalizar, eu trago uma dúvida muito frequente dos nossos colegas, que é: dosei LPA no meu paciente, ela veio alta. O que fazer? Não, eu acho que é uma pergunta extremamente pertinente, Marjorie. E a gente, enfim, falou ali que a gente usa hoje a LPA não como um alvo terapêutico ainda, mas como um fator de risco aí para nos ajudar a estratificar melhor o risco do nosso paciente. Então, o que, por exemplo, é sugerido, né, pelas diretrizes, tem até um consenso da Sociedade Europeia de Aterosclerose sobre como você poderia usar esse valor da LPA. Até bem interessante, né, porque eles colocam o seguinte: você dosou a sua LPA, né, e aí você vai ter, enfim, um valor que pode ser desde muito baixo, né, um valor ali limítrofe, ali, né, já quase alto, né, um valor muito alto, né, de LPA. O que você vai fazer vai depender do risco global desse paciente, né? Então, obviamente, se você dosou, o paciente é muito jovem, tem um risco baixo, você vai provavelmente melhorar o estilo de vida desse paciente, né? Porque o que você pode tratar são os outros fatores de risco, como a gente falou, a gente não tem nenhuma medicação destinada à redução da LPA, né? Então, a gente vai ter que abordar o resto. Se esse indivíduo é um indivíduo jovem de um risco, né, calculado baixo, medidas de estilo de vida, né? Se o risco desse paciente já é um risco intermediário, alto ou mesmo muito alto, você provavelmente vai ter que começar a tratar esses outros fatores de risco de uma forma muito mais agressiva, né? Então, vamos supor que o paciente tem uma LPA muito alta, né? E tem ali um risco intermediário alto, talvez você já tenha que usar medicação para tratar os demais fatores de risco, né? Porque, de novo, não temos nada mais eficiente para reduzir a LPA, não sabemos se reduzir a LPA vai ser interessante, mas esse paciente tem um risco maior. Então, ela vai nos ajudar, talvez, a ter uma inclinação maior a tratar os outros fatores de risco de uma forma medicamentosa, né? Se ele ainda não tinha, pelo risco global, você acrescentando agora o valor da LPA, talvez você deva, então, ter uma ação um pouco mais enérgica em relação a esses fatores de risco. Então, assim, estou falando, né, de uma forma um pouco menos sistematizada aqui, porque é dessa forma. A gente não tem, né, um direcionamento, um fluxograma sobre o que fazer com cada valor de LPA em relação a cada paciente, né? A diretriz americana, ela já coloca de uma forma um pouco mais objetiva e um pouco menos detalhada. Então, ela coloca, né, naquele indivíduo que tem um risco intermediário ou borderline, e tem um LPA acima de 50 miligramas por decilitro, a diretriz recomenda que você estratifique esse paciente para um risco superior e aí trate o LDL dele conforme.
né? Então, vai depender de diretriz para diretriz, mas de uma forma geral, você pode usar esse valor para tentar estratificar um pouco melhor o risco do seu paciente e tratar os demais fatores de uma forma um pouco mais intensiva. Acho que essa seria a mensagem, né? Júlia, não sei se você teria também o que complementar sobre isso. E outra coisa, também falando de uma forma prática. Uma possibilidade também, né, de você usar a LPA se você tem um paciente, né, de risco, por exemplo, intermediário, uma LPA alta, você pode se utilizar também de um outro tipo de marcador, que é o próprio score de cálcio, né? A gente tem vários trabalhos mostrando que se a LPA é alta, mas o score de cálcio é 0, você tem um risco que não é mais alto, né, do que o paciente que tem, por exemplo, uma LPA baixa. Então, talvez seja também um gatekeeper, né, para você fazer o score de cálcio a partir de uma LPA que foi elevada, porque aí você, né, se utiliza de um outro marcador, vê se tem aterosclerose. Se já tiver aterosclerose, é mais um motivo para você tratar intensivamente o LDL desse paciente, né? Perfeito. Gostaria de encerrar o nosso programa agradecendo a doutora Viviane pela sua participação e nos vemos nos próximos episódios. Você ouviu o podcast InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP.